Padre Joel, a gente tem visto muitos casos de violência, principalmente com relação a crianças. Nós tivemos inclusive uma tragédia aqui na nossa cidade com a pequena Eduarda. E como que a igreja vê essa parte dos pais, a responsabilidade dos pais ou responsáveis diante dessas crianças? É uma situação que, inclusive, neste final de semana que passou, em todas as celebrações, e também teve um momento de entrevista que teve no sábado, né? Eu comentava o seguinte, a gente fica comovido e como não ficar, né? Dói até na nossa alma, né? Porque assim, a partir do momento que eu soube, eu estava numa palestra na Vila Oliveira, e aí então, engraçado como é que de repente a gente muda totalmente, né, o interior, fica na cabeça uma situação como esta. Mas imediatamente a gente também não pode ficar agora num vale de lágrimas por essa situação. Infelizmente já aconteceu, não é mesmo? Já aconteceu. Eu acredito que sempre é importante, a partir disto, como a gente olha. Então, acho que duas coisas eu penso ser importante. A primeira é que a Eduarda sepultada, foi sepultada no nosso cemitério, ela seja uma semente plantada em nossa cidade e nosso mundo, não só na cidade, Rolândia, mas no mundo, para que a paz aconteça nas famílias. E como eu disse na celebração, isto foi algo que saiu dos muros, que saiu de dentro de casa, porque foi uma morte. Quantos sinais de violência tem nas famílias, né? E nós, Flávia, tem hora que eu fico pensando assim, será que é verdade, né? Porque é uma coisa tão velada, tão escondida, que a gente parece... Aí, de repente, a gente ouve, a gente atende, a gente sabe que isso acontece. Então, é uma situação muito, então, essa violência, essa situação, isso tem que dar um basta, isso tem que acontecer. A igreja já teve, inclusive, campanhas da fraternidade que falou sobre a questão da criança, falou sobre a mulher, falou sobre a violência doméstica. Então, essas campanhas de fraternidade que já aconteceram, elas não podem simplesmente acabar no domingo de Ramos. A gente tem que retomar essas situações e o seguinte, a igreja, ela serva daquele que é a paz, que é Jesus Cristo, não é? E Ele que nos pede. Então, por isso, a igreja, em momentos, olha, assim, de trabalhar muito, inclusive nós temos pastorais que trabalham muito com relação a essa questão da paz, né? E que realmente a criança tem que ser protegida. Muitas pessoas falam assim, falta de Deus, falta de amor no coração. Isso poderia ser uma justificativa? Porque tem os dois lados, né? Tem aqueles que dizem, não, Deus não é isso, aqueles que são meio contra a religião. E outros, deixando o achismo de lado e vamos para aquilo que é todas as pessoas que vivem a fé. Agora eu gostaria de dizer assim, não só a cristã, ser católico, não só católico, não. Aquele que de fato vive em profundidade a fé, aquele que se abre ao divino, aquele que se abre de fato para deixar a paz tocar no seu interior, ele de fato tem. Então, a falta de Deus realmente, ela nos gera violência, entendeu? Sabe, eu gostaria de dizer, já disse algumas vezes até assim, quando nós fomos fabricados, né? Porque na verdade a gente foi criado, né? Mas vamos pegar uma linguagem assim, fabricado, nós viemos com o chip da paz. Basta desenvolver ele. Ele não será jamais tirado de nós. Basta desenvolver, basta deixar abrir, porque nós temos no sangue isso. Afinal, o nosso Criador é a paz. A mãe que enfrenta uma violência em casa, porque normalmente é a mulher que acaba sofrendo a violência junto com a criança, ela pode buscar na oração, buscar em Deus um auxílio, porque devagarzinho esse marido também vai vindo. Só que tem assim, né? Eu acho que a gente tem duas palavras na nossa fé que ela tem que ser colocada em prática. Misericórdia, então a oração, a fé, o rezar, perdoar e justiça. Quando a gente apela para misericórdia, a gente perdoa, a gente quer bem, mas a outra pessoa não aceita, aí tem que estar a justiça, né? E que a justiça seja feita sempre, né? Seja feita sempre, entendeu? Porque é o seguinte, infelizmente, a questão da justiça, a questão de denunciar é ao extremo, mas tem que chegar.
Entendeu? Porque a gente sabe disso, nossa fé, a gente tem que ter misericórdia de Deus, é misericordioso, perdoa. Quer ver? Só que se a outra pessoa não aceita, ela continua na mesma prática, né? Então aí tem que entrar a justiça, entendeu? Então eu acho que nesse momento, essa situação é um apelo em nome da fé que nós fazemos. Paz e paz e paz na família. Então tenha coragem de sentar, dialogar. E outra coisa, não vamos esperar chegar a isto. Não é? Então, sabe, então rezem juntos, sentem juntos. Olha, isso é muito importante. Porque é o seguinte, fragilidade eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, a gente não tem que dar ênfase muito a isso, né? E, sobretudo, infelizmente, com relação à mulher, né? Nos nossos tempos ainda, em pleno século XXI, né? Mas a mulher realmente, ela... E sabe que são fatos concretos, né? A gente pensa que é um discurso feminista, não é não. Que está longe, né? Ou que não acontece aqui, só acontece longe, né? Isso, nas grandes cidades. Mas acontece aqui também. É muito velado, né? Isso, aquilo que eu disse, está ainda nos muros lá fechado, entendeu? E às vezes a ameaça que se tem, essas coisas todas. Então é um pedido. E aos homens, né, também é nosso pedido, porque infelizmente ainda tem muito isso, né? A mulher que é tida como aquela que é frágil, aquela que tem que apanhar, aquela, né? Essa cultura precisa ser quebrada, precisa ser destruída para a gente poder realmente viver a paz, né? Vamos construir a fundadora dos focolares, a Chiara Lubich, diz assim, uma civilização do amor. Né? Então, se a gente conseguisse construir isso, e é possível. Então, veja bem, é porque nós estávamos até anteriormente conversando, aqueles que dizem assim, eu não consigo, eu não posso, não dá jeito. Não! Não, se continuar afirmando que não vai poder mesmo, né? Nunca vai conseguir. Então, por isso, é muito importante, né? Eu acho que uma situação desta é uma violência, um grito deste tão terrível que abala, na verdade, Deus dizendo, olha, vamos cuidar. Está na hora de você também olhar. Não, porque ele é ruim, né? Tá bem, não, né? Eu sei que já sabemos que né? Para chegar numa situação dessa. Mas como é que eu sou agora? Como é que eu me comporto com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, não é mesmo? Igual a questão da violência sexual contra a criança, sim, né? Oh, meu Deus, não é? Jesus Cristo. Quanto, né? Isso, entendeu? Então, por isso, e acontece muito, muito dentro de casa, né? O poder do pai, sobretudo o pai, a mãe que diz não conte, então a pessoa... Mas então é muito importante estar atento aos gestos também, não é? E aos pedidos de socorro também, né? Exatamente, que muitas vezes são silenciosos, mas é um grito que deve chegar aos ouvidos de cada pessoa.